Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Michel, da Companhia de Idiomas. Hoje a gente está aqui com a Rosângela Souza, ou como muita gente gosta de chamar, a Rose. Ela é uma das sócias fundadoras da Companhia de Idiomas. Ela está aqui com a gente para conversar um pouquinho sobre o que ela aprendeu ao longo desses 27 anos de empresa, né? A gente está esse mês, março de 2018, a gente está comemorando os 27 anos da Companhia de Idiomas e a gente trouxe a Rose aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre quais são os aprendizados, os desafios, o que vem pela frente, e também compartilhar um pouquinho até mesmo sobre dicas de gestão de empresas. Então, quem estiver assistindo pode deixar as dúvidas ou comentários aqui no chat mesmo, dos comentários que a gente vai poder responder ao vivo. Eu só queria comentar que a Rose hoje, ela mora lá em Canela, no Rio Grande do Sul, e eu estou aqui em São Paulo. Por isso a gente está fazendo uma ligação por Skype para poder conversar um pouquinho. É até um dos desafios, um dos comentários que a gente vai fazer, como é administrar uma empresa de outra cidade, né? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Rose, conta então para a gente um pouquinho sobre como foi o início da Companhia de Idiomas. Você fundou lá em 1991 junto com a Lígia Veloso. Conta para a gente um pouquinho como é que foi o início de tudo. Primeiro, é um prazer falar com vocês e que bom a gente poder celebrar 27 anos da nossa empresa, é uma grande alegria e poder contar a nossa história, talvez até identificar algumas lições, alguns aprendizados, poder contribuir com as pessoas, contando os erros e alguns acertos, né? Como é que a gente começou, você perguntou? Exatamente, como que tudo começou lá em 1991, você e a Lígia. Nós éramos duas professoras de inglês. Fazíamos faculdade de tradução e interpretação na Ibero-Americana, em São Paulo. Eu morei em São Paulo a minha vida inteira, nasci em São Paulo, né? Morei por 47 anos lá, estou aqui em Canela há menos de 2 anos. E não tínhamos feito faculdade de administração, nenhum curso de administração. A gente se formou como tradutor e intérprete com licenciatura em letras, a gente já dava aula de inglês, como eu falei. E aí a Lígia ficou grávida da Stephanie, que hoje tem 27 anos, e aí como toda professora autônoma, ou profissional autônomo, ela ficou desesperada e queria fazer alguma coisa para a gente poder, para ela poder manter a remuneração dela quando ela tivesse a Stephanie. Então foi realmente assim, não teve nenhum plano de negócio, nenhum capital. Ela era autônoma, grávida, e foi uma grande bênção a gente se unir, e aí eu pude segurar um pouco as pontas enquanto ela teve a Stephanie, junto com 2 amigas da faculdade, a Elaine e a Leila, e aí a gente começou, cara, sem nenhuma probabilidade de dar certo, porque não havia nenhum plano e nenhum conhecimento de administração. Mas eu acho que, claro, quando a gente conta essa história, parece que foi só uma grande sorte, e teve uma boa dose ali de bênção divina, mesmo da gente ter se encontrado no momento certo, mas também nós tínhamos alguns atributos fundamentais para que isso desse certo, né? Para que a gente pudesse hoje, 26 anos de empresa, ter uma empresa da qual a gente se orgulha. A gente sempre quis fazer muito bem feito, tudo, qualquer coisa que a gente faça até hoje, a gente tem um capricho, um foco na qualidade. A gente também sempre teve muito foco nas pessoas, quer dizer, nos profissionais de RH clientes, nos alunos clientes. Hoje a gente tem muito aluno, pessoa física, né, que paga o custo do próprio bolso. Foco nos funcionários, foco nos professores, então todos os stakeholders envolvidos, quer dizer, todas as pessoas que impactam a Companhia de Idiomas ou que são impactadas por ela. Então, acho que esse foco foi determinante para a gente se manter até hoje. Claro que não é mais uma empresa de 2 professoras, né? Há muitos anos se tornou uma empresa de 2 administradoras. A Lígia se especializou na área comercial e ela é fundamental ainda hoje com a equipe excelente que ela tem de vendas, e eu me tornei administradora. Então, a professora que virou coordenadora pedagógica, depois entendeu que não podia mais ficar só numa única área. Eu fiz pós-graduação de gestão de pequenas empresas, depois eu fiz um MBA na FGV, depois eu fiz um pós-MBA na FIA, e aí eu comecei a entender o que era administrar uma empresa e trazer todas essas estratégias para a nossa empresa, que tem características muito singulares, né? Porque é uma empresa de educação, que lida com profissionais que investem na própria carreira, ou empresas que investem em seus funcionários,
de idiomas, uma empresa que se diferencia por cursos personalizados, não é como uma franquia que formatou tudo, e também com consultorias e tradução, quer dizer, a gente tem muitos serviços de idiomas na companhia de idiomas, o que é um complicador, né? Quando você tem um único serviço, você consegue focar só naquele. É um complicador, mas também ajuda muito, porque a diversificação de serviços faz com que a gente também se mantenha muito competitivo, né? Então, mais ou menos foi essa história, e talvez por isso, por essa junção de duas pessoas tão diferentes, mais complementares, e também porque a gente foi buscando caminhos diferentes de atuação na empresa, que a gente pode contar uma história. Sim, eu me lembro do vídeo de comemoração da Companhia de Idiomas do ano passado. Foi um vídeo com números da Companhia de Idiomas. Então, tudo começou lá em 91 com duas empresárias que tiveram a ideia de começar uma escola de idiomas. Eu lembro que no ano passado, eu não lembro exatamente quais eram os números, mas era alguma coisa em torno de mais de 15 mil alunos ao longo de todos esses anos, quase 3 mil professores. Acho que mais de 80 fornecedores, enfim, foi muita, aliás, mais de 80 clientes, né? São números muito grandes. Provavelmente fornecedores também. Também, né? Com certeza. Mas são números muito grandes. É muito bacana ver como ao longo desse tempo a empresa cresceu tanto e começou a abarcar tantas pessoas e começou a trazer tanta coisa nova pra gente. Isso é muito legal. E é uma essência que eu acho que a gente não perde, né? A gente entende que a Companhia de Idiomas trabalha com pessoas, né, e para pessoas, então a gente sempre tenta promover cursos de qualidade, serviços de consultoria também de alta qualidade, sempre trabalhando com professores excelentes para os nossos alunos. Eu acho isso muito bacana, muito legal mesmo. A Cláudia deixou um comentário aqui. Na companhia, que bom ouvir isso de você. Com certeza. A Cláudia deixou um comentário, ela disse que ela é fã da gente, da Companhia de Idiomas, e ela está parabenizando pelos 27 anos e que venham muito mais. Obrigado, Cláudia. Legal. A gente conhece essa Cláudia? É uma Cláudia Vidigal. Cláudia Vidigal. Obrigada, Cláudia. Bom, também sou sua fã. Rose, e me conta mais um pouquinho, como é que a gente mantém uma parceria, como é que a gente mantém uma parceria por 27 anos? Porque já faz bastante tempo que você trabalha com a Lígia, e como que a gente consegue manter uma parceria tão saudável por tanto tempo? Eu acho que, bom, essa é a pergunta, né, de $1 milhão. Acho que... Com certeza. Talvez as mesmas razões pelas quais eu sou casada também há 27 anos com o Jô. Então, 1991 foi o ano da minha vida, né? O ano que eu tomei duas grandes decisões que definiram todo o meu destino, né? Eu montei uma empresa e casei no mesmo ano. Continuo com o mesmo sócio e o mesmo marido, então deve ter alguma similaridade aí das razões pelas quais isso, relacionamentos longos podem ser saudáveis, né? Que acho que essa foi a sua pergunta. Eu acho que tem uma dose de bênção, como eu falei no começo, porque eu não posso dizer que aos 22 anos eu tenha feito uma escolha muito criteriosa de sócia. Não fiz, né? Foi extremamente casual, como eu te falei. Claro que a gente se gostava muito, se admirava como profissionais, mas, assim, poderia ter dado errado. Mas ao longo do tempo, você também tem que investir nessa relação, tem que querer continuar, né? E nós temos perfis complementares, como eu falei, o que significa, é um jeito bonitinho de dizer nós somos muito diferentes, né? Isso quer dizer o quê? Que nós somos diferentes e eu não quero transformar a Lígia numa Rose e a Lígia não quer transformar a Rose numa Lígia. E no momento que isso é combinado, assim, porque ser Lígia é fundamental para a empresa, ser Rose também assim como ser Michel, ser Janaína, porque a gente ampliou esse conceito para todos os funcionários da Companhia de Idiomas, todos nós somos diferentes e complementares se nós soubermos usar os talentos que cada um tem a serviço da empresa, né? Então, os meus talentos estão à disposição da empresa e assim como eu tenho as minhas fraquezas identificadas, aquilo que eu não faço bem na Companhia de Idiomas, e aí quando eu tenho, eu, Lígia e todos nós, né, quando eu tenho as minhas fraquezas identificadas, eu tenho dois caminhos. Um é tentar desenvolvê-las, sem me torturar, né, mas tentar desenvolvê-las. Outro é
buscar na equipe alguém que tenha esse talento que eu não tenho, para que essa pessoa fique com essa função, para que a companhia de idiomas acelere os resultados. Porque se eu não faço bem e continuo insistindo muito nisso, a empresa não tem tempo de me fazer desenvolver, né, me desenvolver rapidamente, porque da minha fraqueza até a excelência eu tenho um longo caminho, então é melhor já ter alguém que faz bem e conquista a excelência rapidamente. E aí eu lido com uma fraqueza que eu não vou conseguir explorar na companhia de idiomas, mas que como pessoa e profissional responsável eu tenho obrigação de desenvolver em algum outro momento, em algum outro lugar. Mas eu acho que isso acelera resultados numa empresa e também tranquiliza todo mundo, assim, tá, Rose, você é muito ruim nisso, então não faça isso, por favor, deixa que outra pessoa faça e faça aquilo que você é ótima. Então, precisa ter um ego zero, assim, né? Eliminar um pouco essa coisa da vaidade e se abrir, todo mundo se abrir como é de fato. Então, acho que esse caminho a gente vem trilhando no time, não só no meu relacionamento com a Lígia, mas no time todo, de se mostrar mais vulnerável e não ter mais nada a esconder, né? E aí a gente consegue dividir as funções de uma empresa de forma a explorar esses talentos. Acho que esse foi um ponto bem importante e é em qualquer relacionamento. Sim, né? Você se mostrar vulnerável, não ter toda aquela coisa de perfeito, tentar que o outro seja perfeito. Embora nós sejamos diferentes, de sociedade especificamente, nós temos uma missão, ou nós temos uma essência muito parecida. Então, nós duas valorizamos muito a ética. Nós tivemos, como acho que qualquer empresário nesse país, infelizmente, nós já tivemos oportunidade de pagar propina e conseguir negócios maravilhosos que mudariam o nosso destino pessoal e profissional, mas a gente nunca aceitou. Então a gente, depois de 27 anos, pode dizer, olha, nós pagamos todos os impostos esse tempo todo, nós nunca pagamos propina a ninguém, nós pagamos todos os envolvidos nesse negócio, fornecedores. Parece que é um mérito, mas na verdade não é mais do que a obrigação de um cidadão, né? Mas com hoje, certeza, nesse país, parece mérito, né? Você se orgulha de não ter feito aquilo que outras pessoas... Um caminho de sucesso, abrindo mão de alguns valores, né? Esse foi um caminho que nós não trilhamos e em nenhum momento nós tivemos dúvida. Então, eu imagino que se eu tivesse uma sócia que dissesse, não, vamos fazer assim, isso aí é bobagem, deixa pra lá, vamos fazer isso aqui que a gente ganha mais, economiza, não sei o quê, teria sido bem difícil, porque a gente não teria os mesmos valores, né? Em nenhum momento a gente teve essa dúvida. Eu acho que essa é uma questão fundamental numa sociedade, né? Quando você tem essa honestidade diante de tudo que você faz. Com certeza. Mas provavelmente tem mais razões, Michel. Sim. A Lígia está participando também, ela está assistindo aqui, ela deixou um comentário. Que bom, tô falando de você tanto aqui. Ela comentou aqui justamente, respondendo a pergunta também de como dar certo uma parceria de tanto tempo, ela comentou transparência, compreensão, amor, valores compartilhados e respeito pelas diferenças. Isso é essencial, acho que em qualquer relacionamento profissional ou pessoal, isso é sempre muito importante no nosso dia a dia. Rose, Vanderlei mandou um oi para você, perguntou se está tudo bem. Tudo bem, Vanderlei. E a Janaína perguntou, né, aproveitando o gancho que a gente estava comentando sobre o perfil dos colaboradores da Companhia de Idiomas, ela perguntou qual é o perfil de profissional para trabalhar na Companhia de Idiomas. Como que você acha que tem que ser o profissional para trabalhar como professor ou no administrativo? O que você acha que é importante em um profissional? Pergunta difícil, Janaína. Querendo derrubar chefe. Deixa eu ver. Independentemente da função, eu acho que a gente tem que ter na Companhia de Idiomas, além de pessoas que têm esses valores sobre os quais eu falei há pouco, tem que ter gente experiente, porque nós somos especialistas, profissionais. Na Companhia de Idiomas a gente não tem assistente, né? Todo mundo conhece bastante alguma área. Então a gente tem que ter gente experiente, ao mesmo tempo tem que ter gente criativa. Até já falei disso em alguns momentos aí no webinar, em outras entrevistas. E isso é bastante difícil de encontrar, né? Pessoas que conhecem bem uma área
e ao mesmo tempo tem uma humildade de dizer, ok, eu conheço, mas deixa eu te ouvir, porque pode ser que isso aqui já não tenha mais nada a ver, ou pode ser que o que eu conheço junto com o que você está trazendo, que é um olhar inexperiente sobre a minha área de atuação, que eu domino, pode ser que esse olhar traga a genialidade, né? Esse olhar de fora. Né? Então, profissionais capazes de se ouvir, de ensinar e aprender uns com os outros. Eu acho que essa é a grande sacada. Não dá para ter só estrela ou só donos da verdade, mesmo que cada um seja genial em suas áreas, eles precisam trabalhar muito bem, né? Aquilo que Aristóteles falava, né? Que acho que a soma das partes tem que ser superior ao todo. Né? Então não é só uma soma simples. Quando você soma essas partes, tem que dar um resultado muito maior. Por quê? Porque a qualidade dessas relações é fundamental. Né? Não é só pessoas, estrelas e especialistas geniais isoladamente. Né? A gente tem que estar aí, todo mundo junto, porque é isso que traz a fortaleza da companhia de idiomas. Né? Então, Jana, acho que esse é o profissional que a gente busca, você sabe melhor do que eu, Jana ainda está com a gente há 17 anos, dos 27, então ela conhece muito bem essa essência e busca isso com a gente, né, que é um profissional criativo e experiente, que aprende e que ensina. Perfeito. Rose, ao longo desses 27 anos, com certeza você aprendeu muita coisa e hoje você provavelmente também tem uma visão bem diferente do que é ser empreendedor. Então eu queria perguntar para você quais são as competências, algumas você já comentou na verdade, mas eu queria que você contasse um pouquinho hoje como que você vê que são competências que são importantes para um empreendedor e que você tinha quando você começou a companhia de idiomas e quais que você não tinha e precisou desenvolver ou aprender ao longo desse período. Eu acho que uma que eu tinha, até devo muito a uma professora de matemática que vou até marcar ela depois para ela assistir, porque eu acho que ela foi determinante na minha vida, a Emília Matsumura, e ela lá viu uma menina numa escola estadual do Sapopemba, que para quem não conhece, quem não está em São Paulo, é um bairro da Zona Leste, muito pobre, e ela viu uma menina ali que ela podia, até me emociona, porque ela viu que ela podia me desenvolver, né? Assim, ela acreditou e aí ela me fez participar de Olimpíadas de Matemática, e ela me dava livros com respostas de professor, aqueles livros super difíceis, que até ela usava nas provas de matemática na escola, e para eu ensinar os alunos que iam mal em matemática. Então eu comecei a ser professora na quinta série, assim, do ensino fundamental, né? Já tinha uma coisa de querer compartilhar o que eu aprendia, porque ela dizia, aquilo que a melhor forma de aprender é ensinar, né? E isso vai desenvolver a sua inteligência lógico-matemática, né? Depois eu fui aprender lá com Gardner, né, sobre as múltiplas inteligências, e isso é verdade. Então, eu poderia não ver muita importância ali. Então, como tudo que aconteceu na sua vida pode te ajudar, né, e contribui para você ser quem você é. Então, aqueles exercícios para as Olimpíadas e todo aquele treino matemático me ajudou a ser mais lógica, a ter uma visão sistêmica, a relacionar um ponto a outro rapidamente. E como administradora, porque como eu falei, a Lígia fica na área comercial, isso é fundamental. E aí tem também uma competência que eu não tenho, que eu vou falar daqui a pouco, mas como administradora eu preciso relacionar uma coisa a outra rapidamente, não há tempo para pensar muito, falar, tá, daqui a uma semana, tem que ser rápido, né? O jogo é mais rápido cada vez mais, e essa é uma competência que eu coloco a serviço da empresa. Uma que eu não tinha, justamente por ser nerdzinha, né? Naquele tempo eu falava nerd, eu falava CDF, então justamente por gostar de livro, de estudar, qual que eu não tinha? A interpessoal. Então, com 22 anos, eu me vi sócia de uma empresa e com funcionários. Meu Deus do céu, que paciência que a Lígia teve de ter, né? Porque eu não tinha. Então, eu comecei a desenvolver isso, e aí foi terapia, leitura,
acupuntura, yoga e tanta coisa para descobrir a importância desse relacionamento, especialmente quando você tem uma posição de liderança. Como é que você não descamba para nenhum dos dois extremos, né? O extremo de você ser aquele líder que só cobra, que quer resultado, aquela coisa objetiva, pragmática, e vamos lá, sucesso, focado nisso, e ou descamba para o líder bonzinho, amado por todos, que fraco, portanto, que não fala o que precisa ser falado, que só sabe elogiar. Então, você não pode ser extremo, nem dá para ser um bate, o outro assopra. Eu tinha que ter as duas coisas, né? Eu tinha que mesclar isso em mim. E haja autoconhecimento para você saber qual é para modular essas emoções e as suas ações como líder, né? Então, isso você perguntou qual eu não tinha, eu acho que essa era fundamental e eu precisei desenvolver, né? Logo no começo eu já percebi que não ia dar certo se não desenvolvesse. E você precisou desenvolver alguma nova habilidade desde 2017, quando você se mudou para Canela e agora você administra a empresa à distância? Teve alguma habilidade nova que você precisou desenvolver ou teve algum desafio, alguma coisa foi muito fácil que você achava que ia ser difícil e de fato não foi? Como que você acha, como é, de fato, administrar uma empresa à distância? Eu acho que, como eu me envolvia muito com tudo, e é uma empresa pequena, se você pensar que tem cerca de 20 pessoas, e antes de sair de São Paulo, a gente ficava até bastante na sede da Companhia de Idiomas, no escritório. Hoje a gente já tem mais um modelo de home office, embora muita gente ainda vá trabalhar da sede. Mas o que acontecia ali é que, e acontece com muitos empresários, acho que também fica aí uma dica para quem tem uma pequena empresa, é que eu acabava me envolvendo até com quantos pães integrais eram comprados por dia para o café da manhã dos funcionários. Porque melhor 5 ou melhor 6, melhor 25 ou 26. Coisas que são importantes, alguém tem que cuidar disso, a gente quer dar um café saudável para os funcionários, mas talvez não seja uma função de um sócio que tem que pensar no futuro da empresa e assuntos mais estratégicos igualmente importantes, né? Então, eu acabava me envolvendo em assuntos que eu não precisava mais, porque tem gente competente para fazer tudo. Microgerenciamento, né? O que é? O microgerenciamento. Microgerenciamento, até escrevi sobre Exatamente. Isso no artigo Espedacato, né, que está até no blog da Companhia de Idiomas, né, que é um veneno que a gente toma, né, e o sócio que é apaixonado pelo negócio de uma pequena empresa, ele toma todo dia, ele fica, não, mas não é essa cor, o tom do azul, não, mas... Quer dizer, gente, se você é sócio, ou você contrata alguém em quem você confia, estabelece KPIs, e aí acho que vem muito da resposta que eu queria te dar, que é, antes de me mudar para Canela, talvez até intuitivamente, eu preparei essa empresa. Então, eu fui contratando ao longo do tempo pessoas muito competentes, melhores do que eu. Então, eu já confiava muito. Pessoas com quem eu aprendo até hoje. Pessoas que ficaram na Companhia de Idiomas e estão, então elas conhecem, além de serem competentes, inteligentes, criativas, elas conhecem o negócio da Companhia de Idiomas, tiveram tempo de amadurecer ali na estratégia, na missão, nos valores da Companhia de Idiomas, então preparar um time qualificado para você poder se distanciar. Uma outra coisa que eu fui fazendo ao longo do tempo, logo que eu comecei a fazer MBA, depois já foram mais 3 anos, depois mais 3 de pós-MBA, mas ali logo no começo eu comecei a colocar, eu estabeleci os KPIs da empresa, que parece tão banal numa empresa grande, né? O KPI, meta, remuneração variável atrelada à meta, mas uma empresa pequena, eu conheço muitos pequenos empresários e eles nem sabem do que se trata, né? Você sabe, não tem coragem de implementar. Então eu acho que vale a pena averiguar um pouco isso, porque estabelecer quais são os indicadores chaves de performance, né, que são os KPIs da sua empresa, o que indica a performance da sua empresa, porque aí você tem uma clareza de o que indica a performance, e aí tanto na perspectiva financeira, quanto na perspectiva de atendimento ao cliente, de qualidade, as perspectivas que são importantes para o seu negócio. Quais são as metas, e todo mundo ter isso muito claramente, então amadurecer, rodar esse PDCA, quer dizer, rodar isso muitas vezes, nós fizemos isso muitos anos,
adaptando, ajustando, até poder concluir que as pessoas caminham sozinhas, porque são competentes, porque são éticas, porque têm as metas claras e porque a remuneração variável está atrelada à consecução dessas metas. Então, que diferença faz aonde eu estou? Né? Nenhuma, ninguém está trabalhando porque a Rose foi, a Lígia foi, não foi, né? Mas nós continuamos administrando a companhia de idiomas, a gente ainda tem vários papéis a desempenhar na companhia de idiomas, desde que ele não seja um microgerenciamento, eu acho que isso ainda é relevante. Sim, com certeza. Eu sinto a companhia de idiomas muito pioneira nesse sentido de pensar que a gente tem uma flexibilidade de contratar pessoas até de outros lugares. A gente não tem essa obrigatoriedade de tem que contratar alguém na mesma cidade da sede, ou a pessoa tem que se mudar, ou ela vai ter que viajar todos os dias para ir para o trabalho. Não precisa disso. Na verdade, a gente consegue... tem um profissional excelente de TI que mora no Paraná. Vamos conversar com ele, então. Vamos ver como é que ele pode trabalhar com a gente. E isso funciona muito bem. Eu acho isso uma grande vantagem da companhia de idiomas. Eu acho isso muito bacana mesmo. Eu também acho, porque você elimina o critério de regionalidade, né? Você encontra um excelente profissional que mora em qualquer lugar, você pode contratá-lo, o importante é a capacidade dele, não o endereço dele, né? Exato. E mesmo em São Paulo, eu acho de verdade, assim, hoje, não sei se essa palavra ela é meio agressiva, mas eu acho uma burrice você obrigar a pessoa a se deslocar na cidade de São Paulo para ela sentar numa cadeira e olhar para um computador e fazer o que ela faria na casa dela. Então, é meio que uma punição, assim, você vai ter que sair daqui, ficar 1h30 no trânsito para se sentar aqui, porque aqui você produz bem, lá não. E aí, 3 horas de trânsito no dia só para ficar num lugar. Eu não consigo mais entender isso. Claro que estou falando do meu universo, do nosso negócio, né, Michel, que permite isso. Se eu tivesse um restaurante, eu não estaria falando isso. Eu não teria que estar lá no restaurante, tá hora para fazer tudo que tem que ser feito. Então, também, né, só é assim porque a gente está nesse segmento, e hoje, e cada vez mais, as aulas nem acontecem, nunca aconteceram na nossa sede, porque desde que a gente fundou a Companhia de Idiomas, já era com o objetivo de atuar no mercado corporativo, com aulas em company, professores se deslocando. Então, a gente sempre teve equipes de professores em várias regiões, não só da cidade de São Paulo, mas do Brasil, tá? Então, também já não era uma sede como uma franquia em que as pessoas vão até lá. Isso já tira um pouco o peso do local, né? E agora ainda, com muitas aulas por Skype, a gente tem aí o Na Tela, que é a aula por Skype com o professor que acompanha o grupo, acompanha o aluno, exatamente como no presencial, só que assim como a gente está falando aqui, claro que com muito mais ferramentas, aí a aula nem acontece naquela determinada região. Isso facilitou demais a nossa operação, porque a gente contrata professores mais excelentes ainda, porque acabou o critério de regionalidade. Ele não precisa morar naquele bairro, ele pode morar em qualquer lugar do mundo. Exato. Mas você também fala não só de professores, também de funcionários, né, que a gente pode contratar em qualquer lugar do mundo. E eles também, mesmo estando em São Paulo, eles podem trabalhar em home office em alguns momentos, né? Isso facilita para todo mundo. Exato. Rose, quais você acha que são os desafios que você enfrenta hoje na companhia de idiomas? Os desafios que eu enfrento hoje. Isso. Quais são os principais desafios hoje? No Brasil a gente tem muitos sempre, né? Toda a instabilidade econômica, instabilidade política, tudo isso, nós somos um sistema complexo. Cada coisa que acontece tem impacto nas outras partes, né? E não é diferente no Brasil. Então, tudo que acontece na política e na economia tem ali um impacto nas empresas, na hora, nos investidores, né, potencial de investimento, no câmbio, e tudo isso, se a empresa está com problema, ou está com medo, ou está esperando algo importante acontecer, ela dá uma travada na contratação de fornecedores, ela só contrata quando ela realmente precisa, isso acontece. Mas, como a Companhia de Idiomas também trabalha com pessoa física, a gente percebe um movimento que até já aconteceu nos Estados Unidos, quando estava em crise, 40% dos desempregados nos Estados Unidos procuraram reciclagem enquanto desempregados.
No Brasil, a gente não tem o dado, mas a gente sente aí de forma mais empírica que isso também acontece. Pessoas que estão preocupadas com a carreira, justamente por conta da instabilidade política, instabilidade econômica, elas começam a se movimentar. Eu acho que acabou um pouco aquela ilusão de que a empresa mãe vai prover todos os cursos que você precisar. Isso tinha lá na época do meu pai, um pouco na minha geração, mas agora já cada um é responsável mesmo pela própria carreira, pelo seu desenvolvimento profissional e cultural e tudo mais. Então eu percebo sim um movimento grande de pessoa física, das pessoas buscando cursos de idiomas e também outros cursos, não esperando mais as empresas. E o que é legal é que a Companhia de Idiomas atua nas duas frentes. E a gente percebe, esse está sendo um excelente ano. O ano passado também estava em crise, mas foi um bom ano para a Companhia de Idiomas, você acompanhou, né? Sim. Todo mundo sabe. A gente conseguiu manter muitos clientes, eles não terminaram seus contratos, graças a Deus, mantiveram os cursos de idiomas, novos clientes, pessoa física chegando com esses cursos sobre os quais eu falei, por Skype principalmente. Então, há uma busca por desenvolvimento contínuo, né, em idiomas. Isso não pode ser adiado, porque não é algo que você aprende com um curso intensivo de uma semana, né? Precisa de um tempo de maturação ali para você aprender de fato um idioma. E então as pessoas sabendo disso, elas investem. Podem diminuir o investimento, mas elas investem. E mais pessoas estão investindo, né? Vocês respondem a sua pergunta, você estava falando de desafio, né? Os desafios, isso. Então esse é um desafio no mercado brasileiro. Um outro, aí tem mais a ver com o fato da gente ser um negócio maduro, né, com 27 anos, é que quando a gente chega na maturidade, a gente começa a se sentir muito protegido, né? Então a gente começa a tomar decisões que evitam riscos muito altos, porque a gente quer manter o status quo, né? A gente quer manter aquilo que a gente conquistou, então tem muito medo de perder, e aí começa a tomar decisões que não de baixo risco. E isso é muito ruim, né? É aí que muitos negócios maduros quebram. Então, a gente tem que entender que o que nos protege também nos aprisiona. Então, tomar decisões com mais alto grau de risco pode ser a saída para a gente inovar um negócio maduro, né? E não ser engolido por startups. Então, a gente conversa muito sobre isso, eu, a Lígia e os gerentes da Companhia de Idiomas, porque a gente precisa permitir o risco, né, acolher o risco e começar a brincar um pouco mais com isso, e é o que a gente tem feito, né, vocês estão percebendo pelos novo modelo de gestão, os novos cursos que a gente tem lançado, que eles são bastante diferentes daqueles com os quais nós começamos. Então, a gente está se reinventando todo o tempo. Acho que esse é um desafio de empresas maduras, essa reinvenção diária, né, e não querer manter aquilo que já se... Você diria que essa reinvenção também é um pouco dos planos que a Companhia de Idiomas tem para o futuro? Como os millennials já estão aí, né, essa geração já está no mercado de trabalho, e eles são nativos digitais e já vem assim com muita tranquilidade, cursos à distância como uma excelente opção. Esse é o desafio, né, da gente fazer com que todo o conteúdo seja digital, com que todos os cursos sejam digitais, se isso reflete mesmo os anseios do consumidor, porque acho que essa é a estratégia, né? Sempre estar de olho nos anseios do consumidor, nas dores, né, que a gente fala, nas dores do consumidor, para a gente poder aplacá-las com os nossos serviços. E se esses são os anseios, então a gente tem que estar respondendo a isso. Eu acho que o desafio é esse. Talvez a gente ainda tenha um grande mercado para aulas presenciais. Tem muita gente que fala para a Lígia, não, eu quero o professor aqui na minha frente, pertinho de mim, na mesma sala, eu quero isso. E que bom que a gente também tem. Acho que um dos diferenciais da Companhia de Idiomas, a gente tem vários, mas um é esse, é ser capaz de atender na parte de cursos, né, de atender no presencial, na aula
na tela, né, que a gente chama, que é por Skype. Também, se o aluno não quer mais cursos sequenciais, já gosta mais de escolher o professor a cada dia, ou caminhar com grupos diferentes, ou escolher o assunto sobre o qual ele quer estudar no dia. Então, a gente tem o Chat Club, que é um clube de assinaturas, que ele vai lá e agenda de acordo com o que ele pode na semana. Então, a gente começa a construir cursos, desenhar cursos mais relacionados a diferentes anseios da sociedade, né? A gente não fica preso, apaixonado por um único produto. Acho que esse é um grande diferencial e é também um desafio de ter tantos serviços diferentes com uma gestão que precisa ser simples, né? A gestão não pode ser complicada. Perfeito. Rose, última pergunta, então, só para a gente finalizar. Do que você mais se orgulha, do que você mais se sente feliz quando você pensa que foi você que fez, ou que você participou, contribuiu, desses 27 anos de história da Companhia de Idiomas? Mais me orgulho. Eu acho que de ter conseguido uma empresa ética, como eu falei no início, de ter conseguido gerir, né, estar conseguindo gerir uma empresa com ética em todas as relações, sim, é possível. Eu me orgulho também da gente, em algum momento, ter percebido a importância da lucratividade numa empresa. Esse era um assunto tabu na Companhia de Idiomas, aí por toda essa essência, esses valores, essa vontade de atender o cliente super bem e tal. A gente também tinha um tabu de querer ganhar dinheiro, e isso também é um erro de um empresário que tem valores. Ele, da mesma forma que ele não pode só querer ganhar dinheiro, ele precisa pensar nisso. Então, nós sempre falamos sobre ser eficientes, quer dizer, fazer os processos, a execução da ideia com capricho, toda execução tem que ser bem feita, sermos eficazes, quer dizer, questionar esse processo para buscar resultados, e também efetivos, que é que custo que a gente não quer pagar, do que a gente não quer abrir mão. Então, eu me orgulho dessa efetividade, que é não ter pago o custo de abrir mão da ética ou abrir mão da nossa saúde. A gente fala muito disso também na Companhia de Idiomas. Ninguém se esfola de trabalhar, todo mundo trabalha o número de horas que está no contrato. É importante para preservar a qualidade de vida. Eu acho que ter uma empresa que preserva a qualidade de vida de todos os seus colaboradores também é um motivo de orgulho, além da ética. E hoje, eu acho que usar esse prestígio que a Companhia de Idiomas tem nesse mercado corporativo e cada vez mais na sociedade, de uma escola de qualidade, né, com esse objetivo de prestar um serviço de qualidade, usar esse prestígio para fazer o bem. Eu acho que isso eu me orgulho demais, Michel, porque toda vez que a gente lança uma ação social, e nós somos apoiadores de várias instituições, e a cada 2 meses a gente escolhe uma instituição para apoiar, e a gente lança a campanha, a gente tem a ajuda de muitas pessoas, de professores, de alunos, de fornecedores, de fãs. Essa semana mesmo eu recebi um e-mail de um concorrente, né? Ele é empresário de uma escola concorrente e sei lá porque que ele ficou sabendo, mas que bom que ficou, né? Ele disse, olha, eu sou dono de uma empresa, não sei porquê, ele é parceiro num cliente nosso, no Grupo Ultra. E ele disse, e eu sou tenista, né? Na verdade eu jogo tênis de mesa, e eu sei que vocês estão fazendo um projeto de comprar uma mesa de ping-pong para uma instituição, e eu quero doar raquetes e bolinhas para vocês e tal. E aí eu percebo a beleza de tudo isso, né? Porque você atua assim, você se junta a concorrentes para fazer o bem para a sociedade. E, de fato, depois de 27 anos, é uma das coisas pelas quais eu mais me orgulho, né? de contribuir. Eu acho que quando a gente olha para trás, assim, na trajetória, a gente não pode se arrepender com muita severidade, acho que Santo Agostinho falava isso, né? Não pode se arrepender com severidade, se torturar, se chicotear pelos erros cometidos. Você tem que ter uma tranquilidade com relação a isso, né? Sim, você cometeu vários erros, né? Mas também você não pode ser complacente. Tipo, eu errei porque a culpa foi dele, a culpa foi dela, olha o contexto. Na verdade, eu só cometi erros porque eu fui motivada a cometer por outras pessoas, né?
o que também não é verdade, né? Você pode ter cometido erros porque você, de fato, não era boa o suficiente e precisava se desenvolver. Então, quando a gente olha para a trajetória, é não se arrepender com muita severidade, mas também não se arrepender com complacência, né? Com muita benevolência. Entender que tudo isso fez parte da sua história e anotar todos os aprendizados e procurar fazer diferente. Eu acho que é isso que a gente coloca para a equipe diariamente e é assim que a gente quer conduzir mais alguns anos. Tem muitos projetos por aí, tem muita coisa, tem uma nova empresa na incubadora, o que vai ser muito legal também na área de idiomas. A gente está estudando e planejando com muito carinho, agora com planos de negócios, estudando e fazendo uma outra empresa. A Companhia de Idiomas está todo ritmo, todo vapor, mas a gente quer diversificar com outros serviços, vai abalar aí o mercado de idiomas e tem muita coisa boa acontecendo. Perfeito, muito bacana. Rose, muito obrigado pela sua participação, por ter compartilhado tudo que você aprendeu ao longo desse período e que vem muitos anos para a Companhia de Idiomas ainda pela frente. A Janaína, só para finalizar, a Janaína comentou que quando os erros viram aprendizados, o caminho tende sempre a ser melhor e mais próspero. Com toda certeza, eu acho isso muito importante. Quero agradecer também a todo mundo que participou, que assistiu, deixou seus comentários. Se alguém quiser conhecer um pouco mais sobre a Companhia de Idiomas, pode acessar o nosso site, que é www.companhiadeidiomas.com.br. E se alguém quiser conversar melhor com a Rose, o e-mail dela é rose@companhiadeidiomas.com.br e o meu e-mail é michel@companhiadeidiomas.com.br. Muito obrigado a todos. Obrigada, eu que agradeço, gente. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.